Olá pessoal, tudo bem? Estamos nesse momento iniciando mais um episódio do Pessoal Podcast. Queremos já agradecer a você que sempre tem nos acompanhado aqui no nosso podcast, no nosso programa, e agradecer especialmente a você que faz parte da família Pessoal Podcast, que faz parte desse ciclo de 50 mil pessoas inscritas, tá certo? Nas nossas redes sociais. O programa de hoje, não desmerecendo os demais, mas ele tem um peso emocional muito grande, porque ele traz uma história, né? Uma história de alguém que vivenciou realmente. Não se trata de filme, não se trata de teatro, mas se trata da vida real, como ela é. No decorrer do programa, vocês vão concordar comigo, com o que eu estou dizendo. Mas antes, vamos falar da Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL Mossoró. Olha, aqui na tela está aparecendo uma oportunidade para você que quer renovar ou quer fazer o seu certificado digital. A CDL Mossoró também dispõe desse serviço para a sua empresa e o melhor disso tudo, a CDL está com uma promoção de 50% no valor do seu certificado digital novo. A CDL também ela conta com diversos serviços, além de SPC, Serasa, inclusão, exclusão, todo esse serviço. A assessoria também conta, a CDL, com assessoria jurídica, assessoria contábil para a sua empresa. Conta também com o espaço físico, salas, mini auditórios, auditórios até para 200 pessoas. Então, é uma das razões pela qual a sua empresa também pode estar associada à CDL. Outra informação é que a CDL Mossoró hoje é a entidade mais representativa de Mossoró e região. Conta com cerca de 700 associados, por uma parcelinha que cabe no bolso de qualquer um, tá? A CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, também possui um telão de LED que fica na zona central aqui urbana da cidade de Mossoró, que lá é um impostômetro, né? Ele demonstra em tempo real toda a arrecadação dos tributos municipais, estaduais e federais. E nesses intervalos, desses demonstrativos, pode estar inserido a mídia da sua empresa. Já pensou que legal? A imagem da sua empresa associada à entidade mais representativa de Mossoró e região, eu acho que seria uma boa. Se você gostou e você quer saber mais informações, só entrar em contato através do 84 3422 0300, CDL Mossoró. Falar agora um pouquinho também da loja de carros mais estourada de Mossoró e região. É a Estrada Veículos. A Estrada Veículos hoje conta com um estoque de veículos seminovos de mais de 100 veículos, oportunizando assim qualquer marca de seminovo que você queira. Aqui na tela está passando agora o lançamento da Citroën, porque a Estrada Veículos também pertence ao Grupo Estrada. E o Grupo Estrada, além da Estrada Veículos seminovos, detém as marcas 0 km de Mitsubishi, Citroën, Peugeot e Caoa Chery. Então, é uma gama, é um leque de opções para você que quer adquirir o seu seminovo ou 0 km. Na tela está aparecendo aí o Basalt, que é o SUV sensação da Citroën, tá? Nos seminovos, você consegue na Estrada Veículos taxas a partir de 1,09. Para seminovo, a transferência 100% por conta da loja e a primeira parcela você pode pagar até com 180 dias, tá bom? Outra coisa, no Basalt, os preços deles são muito convidativos, porque é o SUV hoje com um custo-benefício maior do mercado. Você começa com o preço, ele começa com o preço de R$ 89.990 e vai até R$ 107.390 para a edição turbo. Então, é muito barato para um carro com todos os opcionais que o Basalt entrega, tá certo? Motor turbo de 130 cavalos, o porta-mala dele é de 490 litros, ele associa, né, toda a parte de mídia, tá certo? De toda inovação tecnológica que um SUV pode lhe garantir. E o melhor disso tudo é o preço, como eu falei, vou repetir, você não entendeu errado não.
Você compra o Basalt Citroën a partir de R$ 89.990. E a marca, a linha top, que é a First Edition Turbo, sai por R$ 107.390, com todos os opcionais que um carro, por exemplo, de 300 a 400 mil entrega. Então, você encontra isso na Autoestrada Citroën, o Basalt, a sensação do mercado. Vamos iniciar agora, conforme eu tinha dito a vocês, sobre o programa de hoje, que realmente vai ser um programa diferenciado, porque foi um tema que nós ainda não abordamos aqui. E é um tema que ele é um pouco delicado, porque nem todas as pessoas costumam falar. E outra, geralmente, quem se envolve nesse tipo de tema ou é envolvido, como é um tema muito delicado, então, até para você abordar, a gente tem que ter uma forma correta. E eu acho que esse espaço aqui hoje vai ser um espaço correto, porque o objetivo do nosso programa é sempre informá-lo, mas para você ficar atento, né? Para você ficar sempre envolvido, você ficar pensante sobre tudo o que acontece nos bastidores, não da novela, mas nos bastidores da vida real. É com essas palavras que eu apresento a nossa convidada de hoje, Jéssica Lima Rocha Nogueira. Ela é moçoroense, graduada em Serviço Social pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN. Ela é mestre em Serviço Social. Jéssica teve uma infância um pouco tumultuada, como vocês vão ver, mas eu não vou falar demais do restante da vida dela e vou deixar para que ela fique à vontade e que fale, né, de tudo que você passou, para que você que está nos seguindo acompanhe e fique atento. Jéssica, seja bem-vinda ao Web Pessoal Podcast. Para nós é uma honra receber uma pessoa como você por tudo que você passou. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Cleiton. Obrigada a você, a Joséildo, a todos da sua produção, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, como você falou, né, discutindo um tema que é muito importante e que muitas vezes ele é invisibilizado na nossa sociedade. Ou ele existe, mas muitas vezes a gente coloca ele para debaixo do tapete. E é importante a gente estar dialogando sobre esse tema, né, que é a temática da violência sexual contra crianças e adolescentes, porque, ao contrário do que a gente pensa, é um fenômeno muito recorrente, existem muitos índices, né, e existe uma subnotificação muito grande. E, assim, uma coisa que eu defendo é que quanto mais a gente fala e mais a gente publiciza esse tema, mais oportunidade para que outras crianças e adolescentes tenham oportunidade de denunciar, de falar, de sair dessa situação. Tá certo. Vamos aos poucos. Vamos lá. Eu estou vendo aqui que você foi criada pelos avós, né? Desde os 3 meses. O que foi que houve? Bom, minha mãe, ela saiu de casa muito jovem, né? Ainda adolescente. São 3 filhos, minha tia, meu tio e minha mãe, e todos criados no mesmo regime, né, meio que ditatorial, digamos assim. E eles não tinham acesso à educação, não podiam sair, não podia circular, tinha que ser tudo de acordo com a vontade do meu avô. Então, minha mãe saiu de casa, casou, não deu certo esse casamento dela, e aí ela teve um novo relacionamento, que foi de onde eu nasci. E aos 3 meses de idade, o meu avô foi lá na casa que ela morava e me levou para criar. Nessa época, meu avô ainda era casado com minha avó, vivia com ela, né? Em união estável, na verdade. Pai? Meu pai eu só conheci aos 21 anos de idade. Eu não tive contato com meu pai durante todo esse tempo, né? Hoje eu tenho contato com ele, mas na época não tinha. Então, deixa eu entender. Você... sua mãe saiu de casa, né? Isso. Casou novamente, entrou em um novo relacionamento. Ela casou, se separou e teve um novo relacionamento que foi o que eu nasci. Certo, entendi.
Que você nasceu. E você Isso. estava nessa casa É. com sua mãe e Isso. seu pai? Ou só Não, com sua mãe? só com minha sua mãe. mãe solteira. Isso. E seu avô, a materno, seu avô materno, Isso. o pai da sua mãe, Isso. foi um dia lá na sua casa e a trouxe para morar com ele aos 3 meses, é isso? Isso. E desde então eu passei a morar com ele. Minha avó, na época minha tia morava em casa, ela casou, continuou morando muito tempo em casa e meu tio ainda morava em casa. Certo. Então chegou um momento que meu tio saiu de casa e aí ficamos só eu, meu avô, minha tia e o esposo. E aí foi quando, num determinado momento, eu já tinha quase 5 anos de idade, o meu avô resolve se separar da minha avó. Eles tinham muitas brigas, era um ambiente de muita violência, de agressão verbal, violência psicológica, violência doméstica. Eu lembro de uma cena que a gente morava numa rua chamada Manuel Benício e tinha um fogão que ele era bem assim no cantinho da parede. E eu lembro dele jogando uma torradeira de ferro. Não sei se você lembra. Lembro Aquelas demais. torradeiras de ferro que a gente fazia abre. uma torrada só por uma vez. torrada por vez. E ele jogar essa torradeira nela e ela, para não receber a torradeira, caía assim no canto do botijão de gás. Então, assim, eram essas as cenas que eu tenho desse período De que memória. a gente Ele era um ainda homem morava. violento. Ele era muito violento, muito dominador, a ponto de vovó não ter nenhum dente na boca, porque ele dizia que não tinha necessidade de escovar dente. Se um dente quebrasse, não precisava ir ao dentista, não precisava ter nenhum processo de cuidado. E ele dizia muito assim, não tem necessidade de você ter dentes na boca para você não estar sorrindo para nenhum macho. Então, assim, era a expressão que ele utilizava, né? Era a forma de comunicação dele, era uma forma de comunicação realmente violenta. Jéssica, como era o nome do seu avô? Estênio Estênio o quê? Lima Rocha. Ele era... Qual era a profissão dele? Ele era cabeleireiro. Morou muito tempo fora, em São Paulo, Rio, e a profissão dele Mas era sempre daqui, foi a essa. família dele era daqui? Na verdade, a família dele é do Ceará, e ele era nascido no Ceará, mas foi criado desde pequeno aqui em Mossoró, no centro, ali próximo à Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Tá certo. Então, Jéssica, eu estou vendo aí que você teve uma infância bem complicada, né? Isso. Dentro de uma casa, né? Com esse convívio, né? Com esse senhor, né? Que era seu avô. Um relacionamento abusivo, de todas as formas, né? Uhum. Não só você. Você chegou a conversar com sua tia na época, ou com sua avó, apesar de ser muito pequenininha ainda, mas você chegou a conversar com sua avó e sua tia, porque eu acho que você nem tinha consciência, né? Não. Aí, voltando um pouquinho para eu chegar nessa Sim. sua pergunta. Ele saiu de casa quando eu tinha acabado de fazer 6 anos. Eu lembro porque foi um período histórico muito marcante. Foi a morte de Ayrton Senna, a Copa, e foi logo em seguida, porque... Em 1994. 94. A Copa terminou dia 17, que foi um domingo, meu aniversário foi na segunda, e eu lembro que logo em seguida, eu não vou saber exatamente quanto tempo depois, a gente saiu. E aí a gente foi morar numa casa sozinho. E aí foi quando começou esse processo de violência sexual. E aí, já respondendo a sua pergunta. Aí você tinha quantos anos quando você foi morar com ele só? Seis anos. Tinha acabado de fazer 6 anos. E aí, nunca cheguei a conversar com minha avó, nem com minha tia na época, por vários motivos. Então, vou citar 2. Primeiro, porque ele proibia a minha convivência com ela. Ele dizia que era uma bandida e eu não precisava me relacionar com ela pelo fato dela ser uma bandida. Então, eu perdi o contato com minha avó a partir do momento que eu saí de casa. Eu só tinha contato com minha mãe, minha tia e meu tio, porque eles iam na casa que a gente morava e eles tinham permissão para ir lá. Mas a minha avó não tinha e eu não tinha permissão para falar com ela. E a outra coisa é porque quando essa violência começou a acontecer, a violência sexual começou a acontecer, eu tinha 6 anos, mas assim, num primeiro momento eu não entendia o que estava acontecendo. Eu comecei, até o que eu coloco num dos textos que eu escrevi, que eu pressentia que tinha alguma coisa de errado, mas eu não conseguia, assim, traduzir e entender exatamente o que era. Com o tempo, quando as coisas foram se complexificando, digamos assim, quando a violência foi se complexificando, e que ele foi dizendo algumas coisas para mim, para não comentar, para não falar com ninguém,
E eu fui crescendo, é que eu fui entendendo que realmente estava acontecendo. E aí eu não tive coragem de falar. Por quê? Porque ele dizia, e é uma coisa que é muito recorrente na violência sexual, os abusadores tendem a falar isso, principalmente quando a gente está falando de criança pequena, que se ela falar para alguém, ninguém vai acreditar. Por quê? Porque na nossa sociedade a gente tem uma cultura de que criança mente. O adolescente está mentindo, a criança está mentindo, a criança está inventando histórias, isso foi coisa que ela ouviu, isso não aconteceu. E eu acreditava nisso. E ele dizia também que se eu contasse para alguém, ele falava assim, eu sei que uma das pessoas que você mais gosta é sua tia. Então, eu posso fazer com ela alguma coisa que você não vai gostar. Então, assim, você, uma criança, ouvindo tudo aquilo, então, assim, eu internalizava aquilo e realmente acreditava que aquilo tudo era verdade. Hoje, eu vejo que se eu falasse, não sei se as pessoas teriam acreditado naquela época, mas hoje eu vejo que é importante que a criança, ela fale. Mas também é importante que quem vai ouvir acredite, né? Aí, isso iniciou aos 6 anos, como você já mencionou, e cada vez mais ia avançando mais esses abusos, né? Pelo que eu estou entendendo. Isso. Ia avançando mais e você chegou até quantos anos nessa situação, morando nessa residência? Eu morei com ele até os 6 anos de idade. A gente morou em 2 casas na mesma rua, na Juvenal Lamartine, ali próximo ao Colégio Felício de Moura. Então, a gente morou numa casa do lado direito e depois a gente se mudou para uma casa que tinha do lado esquerdo. E eu fiquei com ele até os 13 anos de idade. Ou seja, de 6 a 13 anos sendo abusada pelo avô. Isso. E assim, como é que acontecia esses abusos, né? Assim, falando um pouco disso. Começou com o que a gente chama na literatura de carícias para despertar a sexualidade, conversas para despertar a sexualidade. Então, ele passava a mão nas minhas partes íntimas, nos seios, que naquela época não tinha, né? Mas os seios. E aí, essa questão foi se complexificando ao ponto de ele começar a introduzir dedo na minha vagina, objetos. Até hoje eu não tenho certeza se houve uma conjunção carnal, uma relação sexual com penetração vaginal, não sei. Porque assim, as pessoas me perguntam muito isso, mas para mim era indiferente. Né? Eu sempre coloco assim, numa linguagem que pode parecer vulgar, mas é uma linguagem que a gente precisa falar. Quando a gente fala de violência sexual, a gente tem que ser claro e objetivo. Para mim era indiferente se era dedo, se era pênis, se era objeto, o evento já era uma catástrofe. O evento em si já era muito traumático. E assim, quando é que foi assim o ponto que hoje eu olhando para trás, eu digo assim, eu não surtei naquela época, porque eu acho que Deus, eu tenho certeza que Deus ele já me guardava. Desde então, eu vejo que tudo na minha vida foi permissão de Deus, não é a vontade, mas a permissão de Deus. E assim, chegou um momento que ele ia todo mês para o centro retirar o dinheiro, na Caixa Econômica ali do centro, né, que a gente chama hoje da Paraíba. E aí ele ia numa farmácia, ele disse, olha, eu vou numa farmácia com você, mas você não vai entrar, você vai ficar aqui. E aquilo ali eu já achei estranho, mas assim, para mim não... Como eu ainda estava assim, meio que digerindo toda aquela situação, e a partir daquele dia eu comecei a tomar anticoncepcional. Eu tinha por volta de 7 ou 9 anos de idade. Meu Jesus. Por aí. Mas eu acho que era entre 7 e 8. Por quê? Porque aos 10 eu já comecei a menstruar. Porque durante todo esse tempo eu tomei... O anticoncepcional nada mais é do que uma bomba de hormônio que você toma, né? E ele dizia para mim o seguinte... Ele não me explicou nada, ele só disse o seguinte, ele pegou o anticoncepcional e disse assim, pronto, agora todos os dias você vai tomar isso aqui, porque se um dia eu conseguir fazer com você o que eu quero, você não vai engravidar. E assim, eu não entendi nada, eu recebi a informação e tentei decodificar. Eu assistia muita televisão, eu não podia ir para a escola, né? Era realmente privada de liberdade, não tinha contato com ninguém. Era realmente assim, aquela visita vigiada e assistida. Se minha tia estava lá, ele estava lá. Se tinha uma pessoa que ia brincar comigo, ele estava lá. Então, exatamente, não isso tinha... era o receio que ele tinha isso. De você contar isso a alguém, né? Isso. Então, ele mantinha num cárcere privado. Era um cárcere privado, é essa, né? Só que para a época era muito natural, né?
E aí eu comecei a tomar e chegou uma hora que eu entendi o que era engravidar. E assim, chegou um momento que eu fiquei com tanto medo que isso acontecesse que eu tomava aquele anticoncepcional religiosamente. Porque eu entendia que se eu tomasse, que se acontecesse, eu não iria engravidar. E assim, hoje, com a formação que eu tenho, por ter estudado, por ter feito terapia, né, por ter me dedicado a estudar sobre isso, eu fico pensando o que é uma criança com 7 anos se imaginar grávida, ter consciência do que é estar grávida e da responsabilidade que isso traz para ela. Porque, assim, é uma coisa muito, assim, não sei nem caracterizar. E aí chegou uma hora que eu entendi a minha relação de parentesco com essa criança, né? Ela seria minha filha e minha tia, filha e neta do meu avô. Ela ia ser, aliás, e bisneta do meu avô. E ela ia ser neta da minha mãe e irmã da minha mãe. Então, assim, como é que você olha para uma criança dessa? Como é que eu, Jéssica, por exemplo, tive Cleito, fruto de uma violência sexual com meu avô, e como é que eu olho para você? Eu sempre digo muito, você pede ou dá a bênção para essa criança, né? Porque ele vai ser seu tio. É muito forte, né? essas declarações. Então, tipo assim, Cleito, a benção, ou você vai dizer assim, não, a benção, Jéssica, porque você é minha mãe, né? Então, quando você começa a entender isso, você entende que a violência sexual, ela causa muito sofrimento para a vítima, sabe? Ela causa muito sofrimento, principalmente psicológico. E aí é muito importante que a gente dê credibilidade quando uma criança fala. Não tem problema se ela estiver mentindo. Se ela estiver mentindo, uma hora a gente vai descobrir. Mas a gente precisa dar credibilidade à fala dela. E a gente precisa cuidar daquela criança, do corpo, da alma, do espírito. E aí, por isso que é tão importante também a gente falar da questão do acompanhamento psicológico, né? Para as vítimas de violência de uma forma geral, né? Jéssica, e durante esse momento, né, de 6 aos 13 anos, que você residia com seu avô, a sua avó chegou a ir lá nessa casa alguma vez e você chegou a vê-la novamente lá? Não, nunca. Não. Você foi privada disso. E sua tia chegou a ir lá? Ia, minha tia sempre ia. E você tinha medo de dizer a ela? Não tinha coragem. Porque assim, Cleiton, os meus tios e a minha mãe nunca estudou. Eles nunca estudaram. Então, isso era cultural, era normal. A família toda, a minha tia, as minhas tias todas ou eram professoras ou eram formadas. A família da gente tinha escola em Mossoró. Então, assim, todo mundo estranhava o fato dos filhos dele não terem estudado. Então, era normal para a família que eu não estudasse. E aí, assim, eu tinha realmente dificuldade de falar sobre esse assunto com elas, né? Com a minha tia, assim, não tinha coragem de falar, porque assim, e por outro lado, a minha família não percebia, porque muitas pessoas dizem assim, e sua família não percebia? Não, porque era natural, ninguém nunca estudou. Então, estava acontecendo comigo o que tinha acontecido com outras 3 pessoas durante 30 anos. Então, estava só se repetindo. Era uma violência intergeracional. Eu fico me perguntando, não sei o nível de relacionamento seu com suas tias, mas eu fico me perguntando agora, ouvindo tudo que você falou, será que ele não fez a mesma coisa com as suas tias? E com minha mãe, né? Pois é, foi um questionamento que surgiu. É isso que eu fiquei, que eu estou pensando agora. Foi um questionamento que surgiu na época que eu falei, mas assim, ninguém tinha lembrança de ter passado por essa situação. Ou se passou, foi uma coisa tão pontual que não marcou. Porque no meu caso não foi uma coisa pontual, foi uma coisa de anos, né? Então, assim, se aconteceu com eles, né, que aí só eles que poderiam realmente falar e não tem lembrança, seria uma coisa mais, digamos assim, pouco perceptível, né? Pois é. E aí? Como vai? E aí, José? Jéssica, é de uma coragem, né? Assim, eu lendo o seu material, eu até disse a ela, e ela, inclusive, ela é tão roteirista, né? Eu acho até que ela dá certo para escrever para o cinema, viu? Para o teatro, para a televisão, porque ela encontra o ponto
de uma lembrança X com um evento que aconteceu no período e aquilo fica mais forte na sua mente, né? Agora, eu queria saber o seguinte, diante disso tudo que você viveu, né? Ainda é muito comum as pessoas, as famílias estarem passando por essa situação, porque a gente vê isso muito fora. De vez por outra a gente encontra um louco na Alemanha, né? Um pai que mantém uma filha lá embaixo no setor X do casarão, que ele, como algum tempo atrás, eu lendo a sua história, vi que teve um pai que manteve uma filha em cativeiro 27 anos e com ela tiveram bem 7 meninos, né? A ciência não conseguiu explicar por que o grau de parentesco não interferiu nas crianças que nasceram, porque todas nasceram bem. Mas o cara era tão louco que ele passou a ter também relação com as netas. Horrível isso, né? Assim, quando a gente fala na evolução do ser humano, que estágio? Como é que você vê isso, Jéssica? É uma doença, é um desvio, é da criação, o DNA foi modificado. Como é que você analisa isso? Né? Vou tentar responder suas perguntas. Se eu esqueci alguma, você diz, olha, faltou essa, né? A questão de que, do final, né? Vou começar pelo final. Não, pode ser uma doença ou não. Né? Quando a gente fala de pedofilia, a gente está falando de uma doença que está dentro da classificação internacional de doenças, que é o que a gente chama de CID. E a pedofilia é o quê? É a preferência preferência sexual por crianças, né? E aí tem as outras preferências sexuais por animal, por adolescente. Mas o fato de você ter a preferência sexual por uma criança, que é o que, por exemplo, lhe caracteriza como um pedófilo, não significa dizer que você é um abusador. Porque você pode ser pedófilo e você não ser o abusador. Porque o abusador é quando você pratica o ato. Quando você pratica conversas para despertar a sexualidade, quando você tenta manter uma relação sexual com aquela criança. Enfim, as várias expressões da violência sexual. Então, ser pedófilo não significa que você é um abusador, né? Entendi. Mas, tem abusador tem abusador que não é pedófilo. Com relação à quantidade de casos, é muito recorrente. Muito recorrente mesmo. Os números, eles são, assim, alarmantes. Se a gente pegar o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a gente vai ter um dado lá que agora eu não lembro exatamente qual é, e eu até esqueci de conferir, mas é mais ou menos, assim, 80 mil casos que a gente teve no ano passado, no período de 2023, que saiu o Anuário de Segurança esse ano, que é referente aos dados do ano passado. Então, ele faz uma coleta nos bancos de dados, delegacia, conselho tutelar, Disque 100. Das ocorrências. Das né? ocorrências. Dos chamados, são registrados. Só dos que é chamado. É isso que eu ia dizer agora. Isso. Isso são dos casos, das ocorrências que são registradas. Isso. Mas isso é muito maior do que isso aí. Pronto, aí existe uma pesquisa que fala que anualmente eles estimam, é uma estimativa que eles fazem, que mais de 500 mil de casos não são denunciados. É uma estimativa. E aí eu estou falando da violência sexual, não é só a violência sexual com contato físico, não. Porque a gente tende a achar que a violência sexual é só quando tem uma penetração vaginal ou anal. Não. Pode ser conversa para despertar a sexualidade, pode ser a pornografia, a história do nudes, enfim, a exploração sexual, né? A violência tem um espectro muito grande. Então, assim, e está nesses dados. Assim, uma coisa que a gente precisa desmistificar na violência sexual é que a gente tem a tendência de dizer assim, menino, cuidado que fulano é desconhecido. Não estou dizendo com isso que não é para ter cuidado, né? Mas que 95% desses casos que são notificados são de pessoas próximas. O que é que são pessoas próximas? São pessoas da família, pai, tio, avô, padrasto, amigo, vizinho. Alguém que de uma forma ou de outra tem uma certa relação de aproximação com essa criança e adolescente. Pouquíssimos casos são pessoas desconhecidas. Eu gosto muito de usar o exemplo do museu, que às vezes o pessoal diz assim, eu tenho medo de passar ali no museu porque é escuro, vai acontecer alguma coisa, alguém vai me atacar. Não dizendo que quem está lá vai fazer isso, gente, eu estou só dando o exemplo.
mas que esse tipo de situação inesperada, ela é muito menos frequente, né, do que essas outras com pessoas próximas e conhecidas. Só para que vocês tenham uma ideia, vocês que estão acompanhando a gente, Jéssica, eu fiz um apanhado sobre isso aí, sobre alguns dados, né? E existe aqui no Brasil uma fundação chamada Abrinq, né? E essa fundação, ela monitora esse tipo de casos que ocorrem no Brasil e tudo mais. E, como você falou, em 2023 foi algo em torno de 80 mil casos registrados. Isso. Só com relação exatamente, as crianças e adolescentes. E em 2022, eu trouxe um dado aqui, para vocês terem uma ideia. Em 2002, por exemplo, foram 62, mais ou menos 63 mil casos, notificações recebidas, ou seja, só o que foi registrado. E mais de 45 mil desse montante de 60 mil, Joséildo, 45 mil tinham como vítimas pessoas menos de 19 anos de idade, que é justamente o que a gente está enfatizando, a violência contra a criança e adolescente, né? E a proporção disso aí seria algo em torno de 74% só com violência sexual contra criança e adolescente. Aí olha essa. Já o Senado da Infância e Adolescência no Brasil, em 2024, ele classificou dizendo o seguinte, que a maioria das vítimas nesse perfil de criança e adolescente, em 2024, são do sexo feminino, certo? Em 2022 foi constatado que as meninas abusadas corresponderam a cerca de quase 90%, do jeito que você falou, dos casos de violação ocorridos no país, certo? E na maior parte o abuso acontece, cerca de 70% dos abusos acontecem no ambiente residencial, ou seja, dentro da sua casa. Então é importante, eu estou colocando nesse momento, você falou em desmistificar, e é muito interessante a gente falar isso, porque de repente, depois desse programa de hoje, José, muitas pessoas vão abrir a mente, né? Tem que olhar os seus filhos, acompanhar as reações dele, como é que eles estão no dia a dia, se estão querendo ir para a escola, se estão querendo ficar em casa, né? Esse tipo de coisa, com quem ele está andando, quem está ficando com essa criança. Se tem um tio que incomoda essa criança quando ele vai visitar, o próprio avô. Às vezes o avô fica em casa porque já mora com a família, né? Já mora com a família, mora com o casal, o filho ou a filha, e tem os netos, e eles saem para trabalhar e deixam o avô tomando de conta. E será que... né? Que então, é justamente assim, o que ela estava dizendo, né? Para desmistificar, porque fica com essa história, ó, cuidado, o pessoal de fora, você não... Cuidado é com o pessoal também de dentro de casa, né? O cafezinho, Jéssica, você mesmo se serve, tá bom? Obrigada. Sem açúcar, e você bota em 2023, eu já trouxe aqui um dado da ONG brasileira SaferNet, que ela levantou o seguinte, certo? Que agora, em 2023, o ano passado, né, foi justamente cerca de 80 mil denúncias, né, de imagem de abuso sexual infantil, certo? Que teve um aumento de 77% em 2023 de questão de imagem digital. Então, outro dado para vocês, monitorem seus filhos, especialmente os menores que têm acesso à internet, viu? Então, 77% aumentou de imagens dessa questão de pornografia infantil, questão digital. Então, cuidado com os seus filhos. Principalmente com o advento da inteligência artificial, porque tudo que se comenta ou que você busca uma única vez, você vai ser bombardeado daquilo ali. Então, às vezes a criança ou o adolescente, ele não está nem tão ligado naquilo, mas de repente chega na timeline dele, e o que acontece? A curiosidade, visto que é uma coisa que desde que fomos criados, é uma coisa que realmente desperta muita curiosidade, é a sexualidade, né? Então, assim, você vai buscar aquilo com muita facilidade. E hoje não tem essa história não, o celular, o computador, o Google, ele está lá o tempo todo à sua disposição para você fazer o que quiser. Então nós somos muito, hoje, todos nós, nas diferentes idades, porque dia desse... aquele caso do aquele cargo que escolhe o Papa, como é que é dar o nome, é o
o cara que já está... Quando tem aquele encontro para escolher o Papa, como é o nome daqueles... Conclave. O cardeal, né? São os cardeais. Quer dizer, tinha um cardeal alemão que mantinha uma vida sexual com um adolescente de 9 ou 11 anos de idade, do sexo masculino. Ou seja, uma pessoa que entende de Deus, de religião, de tudo, né? Velho, de 80 e poucos anos, que mantinha isso dessa forma. Eu acho que, sei lá, com tanto... devia assustar muito uma criança dessa, ou a família dessa criança, ou sei lá como é que ele tinha acesso a essa criança. Então, assim, realmente nós somos uma máquina, uma caixinha de surpresa, o ser humano, né? Porque, de repente, você ter um pai, um avô... triste, né? Jéssica, então, vamos lá. Aí, você fez 13 anos, e aí, após os 13 anos, o que foi que aconteceu você ainda nessa casa, quando você chegou com 13 anos? Aí, aos 13 anos, quando ele faleceu, eu fui morar com minha tia, né? Que, no caso, materna, né? Esses 3 filhos que ele tinha com minha avó, né? Então, fui morar com minha tia, em Caicó. E foi lá que, pela primeira vez, eu fui para uma sala de aula, porque eu não estudava, né? E, assim, hoje eu entendo por que eu não estudava. Não só porque era cultural na nossa família, também. Mas porque eu ir para a escola e ter contato com outras pessoas era a oportunidade que eu tinha de falar. De expor ele, né? De expor. Porque, assim, uma coisa que eu digo muito é que a violência sexual, ela nunca é só a violência sexual em si. Vocês estavam falando aí e me veio à mente uma série de coisas para comentar. Mas, assim, ela nunca é só a violência sexual em si. E a violência sexual sempre tem um sinal. Por exemplo, você falou da questão de que às vezes a criança não quer se relacionar com um tio, uma determinada pessoa. Isso é um sinal. Ah, quer dizer que toda criança que tem dificuldade de se relacionar com a pessoa está sendo abusada por aquela pessoa? Não. Não é isso. Porque também, senão a gente vai criar... Vai ficar numa neura aqui, né? Vai ficar numa paranoia, não vai deixar com mais ninguém, não vai fazer mais nada. Mas o fato de eu não estudar deveria chamar a atenção das pessoas. Da minha família eu não digo. Por quê? Porque era normal. Mas as pessoas da sociedade deveriam estranhar. Por que essa menina não estuda? E como era o nome do seu avô? Estênio. Seu Estênio, por que sua neta não estuda? Isso. Tipo assim, né? Não, perguntava, mas sabe qual era a resposta que ele dava? É que se eu fosse para a escola, eu ia aprender o que não prestava, eu ia usar a droga e aprender a me prostituir. E aí, assim, eu descobri a sexualidade da pior forma possível. Porque eu defendo que você tem, como José eu estava falando, né, de conversar sobre isso com a criança e adolescente. Agora, você vai conversar de acordo com a idade dela. Você não vai chegar para uma criança de 5 anos e vai relatar para ela um ato sexual. Mas você tem que mostrar para ela, dizer, olha, aqui é sua parte íntima, aqui se chama assim, você não pode deixar que ninguém toque, né? Aquela história do semáforo do toque que a gente trabalha muito durante o mês de maio, né? Jéssica, e quando ele faleceu, passou esse processo do velório e tudo, aí você foi morar com sua tia. Isso, fui morar Quem foi a primeira pessoa que você contou? Pronto, a primeira pessoa que... E em que circunstância foi? Conta aí pra gente. Foi depois de 5 anos que eu contei pela primeira vez. 18, né? Já estava 18, falar 19 isso, anos. A primeira vez com 18 anos? Com 18 anos. Durante todo esse tempo, eu não falei nada para ninguém. E aí, houve uma circunstância familiar que eu precisei contar. E aí, quando eu contei, foi aquela coisa. Minha tia, o esposo dela e minha avó acreditaram. Mas outras pessoas não acreditaram ou ficaram muito surpresas. Porque, de fato, é uma coisa que choca. E principalmente porque você acha que o abusador ele tem um perfil. Você acha que está escrito na testa e não está. Então, assim, tirando essa questão do fato da gente não estudar, ele era um homem como outro qualquer. Era um trabalhador, vinha de uma boa família, uma família conhecida em Mossoró, né? Trabalhava, como ele dizia, pagava os impostos dele em dia. Era um homem honesto, nunca enganou ninguém. Então, assim, é como a gente diz. Ele tinha toda uma credencial. Toda uma credencial positiva de cidadão, né? Ele estava acima de qualquer suspeita, como a gente diz, né? Perfeito. E aí eu contei, e assim, a primeira vez que eu contei, Cleito, assim, eu chorava muito. Eu não conseguia falar sobre esse assunto como eu estou falando com vocês aqui. E isso causa um certo espanto, às vezes, nas pessoas. O fato de hoje eu ter tranquilidade de falar. Mas por quê?
porque eu trabalhei muito isso de falar, até o ponto de eu conseguir falar para ajudar outras pessoas. E aí, assim, a terapia foi muito importante nisso. Uma pessoa, assim, que... Todas as pessoas que passaram pela minha vida, elas foram muito importantes. Mas, assim, uma pessoa que me ajudou muito a reelaborar isso foi a professora Gláucia Russo. Ela é professora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, ela é professora de serviço social. E, assim, tecnicamente, associado com a minha psicóloga da época, né, que depois de algum tempo eu entrei na terapia, fiz terapia com Maria Tereza, e, assim, foram elas que me ajudaram a reelaborar esse processo, né? A gente não reelabora por completo, né? Sempre fica alguma coisa, mas, graças a Deus, muitas coisas já foram reelaboradas. Aí, eu queria que você contasse, assim, né? A sua vida, o desenrolar depois disso aí. O desenrolar, né? Eu acho até que você já fez essa pergunta, mas eu queria voltar, né? Assim, por que você foi morar com seu avô aos 3 anos de idade? Porque ele se separou da minha avó, e aí... Eu digo assim, seu pai e sua mãe, porque você já está morando com seus avós. Eu falei isso um pouco no início, mas eu morava com minha mãe, e aí meu avô foi lá, me pegou para morar com ele. Sim. Eles se separaram, e aí ele decidiu que eu ia morar com ele. Sim, então ele veja que mente, né? Eu fiz essa pergunta novamente, assim, para que as pessoas entendam como é uma mente que você não consegue decifrar. Como a mente do ser humano, acho que ninguém consegue decifrar, né? Ora, se ele pegou uma criança de 3 anos de idade... 3 meses. De 3 meses de idade, e ele vê essa criança crescendo, e depois essa criança é o fruto da doença, sei lá, da mente dele para se tornar isso aí, você veja como é complexo, né? Eu me lembro que há um ano e meio atrás, numa cidade aqui do interior das Minas Gerais, um senhor conhecido no bairro, na rua dele e tudo mais, ele teve só uma filha. E muito bem casado, dono de uma borracharia que naquele local, só naquele local ele tinha essa borracharia há 45 anos. Ele estava com 60, né? E a filha casou, ficou morando vizinho à casa dele. E essa filha teve um filho. E quando a criança nasceu, um menino, a senhora, ela saía para trabalhar, o casal, o filho e o genro, e automaticamente a avó ia cuidar da criança. E aquele senhor matou a pauladas o neto. Diga aí. E quando ele chegou na polícia, que as pessoas perguntaram, a polícia perguntou a ele, olha, todas as características do seu avô. Bem conceituado. Não, mas seu Francisco, não. Chegou aqui aos 15 anos de idade. Acima de qualquer suspeita. Como é que mata? E ele, na polícia, mas o senhor matou seu neto? Matei. Por quê? Ele disse, porque desde que esse menino nasceu, que minha mulher não tomava mais de conta de mim. Diga aí. Você vê que grau, como você não consegue entender. Então, assim, eu quero imaginar que, assim, você, durante o período de que você não tinha essa consciência, dos seus 7 anos aos 13, né? Que realmente ele começou fisicamente a fazer as coisas. Você percebia algo estranho? Você, como criança, sem entender nada daquilo ainda, você se sentia ofendida? Você se sentia usada? Como era esse sentimento para você naquele? Assim, durante muito tempo eu não entendi, né? Mas, assim, com relação ao sentimento de como eu me sentia, né? Quando eu comecei a entender, o sentimento que eu passei a ter foi um pouco um sentimento de culpa. Na verdade, não sei se de culpa, mas de responsável. Porque, assim, por exemplo, criança, ela não tem aquela coisa de, não vou vestir isso porque vou chamar a atenção. Você simplesmente veste. E, assim, chegou um momento que, por exemplo, eu desligava a televisão quando estava na época do carnaval, porque tinha a Valéria Valença, que ela aparecia nua lá. E, assim, eu desligar a televisão porque, na minha mente, aquilo ali ia despertar o desejo, e eu era a pessoa que estava ali para satisfazer. Então, assim, eu me sentia meio que... É isso que eu digo, não é culpa, mas eu acho que responsável. Porque, tipo assim, eu era responsável por aquilo não acontecer comigo.
Então, eu tinha que criar estratégia. Então, eu não vestia uma roupa que fosse mais curta, que eu achasse que aquela roupa poderia chamar a atenção dele, que pudesse despertar o desejo dele. Então, eu vivia em constante estado de alerta. O que é que eu vou fazer para não acontecer, né, hoje? Ou para que eu passe alguns dias sem passar por essa situação. Então, acho que o sentimento era mais esse, sabe? E o sentimento também que eu tive durante muito tempo de não perspectiva, porque eu achava que eu ia viver eternamente aquilo ali, né? Você, em algum momento, você quis fugir? Porque no relato que você passou, porque eu li ontem atentamente, você disse que muitas das vezes você é como... Isso ficou subliminar. Quando você pensava talvez em sair, mudar, e você dizia assim, na mesma forma que eu era acolhida, que eu era usada, eu também era acolhida, né? Eu era protegida. Eu era protegida. Então, é uma coisa que você fica no fio da navalha, vamos dizer assim. Você não sabe, eu fujo daqui, eu vou embora ou não, eu conto ou não, né? Primeiro, eu não tinha como fugir, porque como eu não saía de casa, se você dissesse assim, tá, que abra a porta, saia, eu ia ficar lá na calçada. Porque eu não tinha, a não ser que eu tivesse assim... Você não tinha uma noção nenhuma de eu vou pra onde, fazer o quê? Não, tipo assim, eu não saía nem na esquina. Então, assim, eu não teria condições objetivas de fugir, a não ser que eu tivesse alguém que me ajudasse. Sim. Que aí nunca apareceu essa pessoa para me ajudar a fugir. E, assim, quando eu falo assim, que ele ao mesmo tempo que ele era essa pessoa, ele me fornecia que eu coloco assim, desproteção. Porque, bem ou mal, era a pessoa que estava ali para cuidar de mim. Era a pessoa que me alimentava, né? As pessoas dizem assim, mas ele lhe violentava. Sim, mas não tinha outra pessoa, naquele momento, que exercesse aquela função de cuidado. E, assim, quando é que eu, entre aspas, me dava bem na história? Quando eu ficava doente. Então, assim, durante a minha infância inteira, eu passei muito, muito tempo gripada. Eu vivia gripada. E hoje eu vejo que isso foi a permissão de Deus. Para quê? Porque quando eu estava gripada, não acontecia nada. Entendeu? E assim, quando eu estava doente, ele que cuidava de mim. Não era nenhuma outra pessoa externa. Então, por isso que eu coloco aquela questão da desproteção. Ao mesmo tempo que ele violava, ele era aquele que protegia. Da mesma forma que acontece nas famílias. Quem é que às vezes violenta? É o provedor da casa, é aquele que paga a sua escola, né? Enfim, não estou querendo, assim, amenizar o que aconteceu com isso, mas estou querendo mostrar, assim, que também... É mais comum do que as pessoas imaginam, isso, não é isso? Isso. Porque, por exemplo, um pai de família que ele, por exemplo, é alcoólatra, ou que ele excede na bebida, ou nem é alcoólatra, mas ele se excede, também chega a ser violento em casa, né? Bate na mulher, expulsa os filhos e aquele constrangimento, né? Eu fico vendo assim, fiquei vendo aqui agora e estou notando que parece que eu estou ficando meio de novo, viu, José? Estou ficando meio abalado, sabe? Vou ter que fazer algum tratamento para poder evoluir nesses programas, porque quando chega assim num nível... Porque assim, para a Jéssica e para você que está nos acompanhando, você deve estar também, né? São tantos depoimentos, tantas falas, né? Que nos assustam, a gente que não viveu isso. E eu fico admirado, Joséildo, telespectador, ouvinte, eu fico admirado como você fala disso com naturalidade, ou pelo menos com uma certa naturalidade, né? Eu acho que a maioria das pessoas que passaram, não vou dizer nem que passam por tudo que você passou, mas que passasse pela metade, talvez não tivesse contando com essa naturalidade, né? Mas é como você disse, tudo isso que você fez, você passou por tratamento psicológico, por acompanhamento, e o objetivo disso tudo é transparecer essa história do que você viveu, para que você fique atento, para que você não passe pelo que ela passou, né? Isso. Não é isso, Jéssica? Porque, assim, Cleiton, uma coisa que eu sempre digo, se na época que eu vivenciei isso, as pessoas falassem sobre violência sexual como elas falam hoje, provavelmente alguém teria percebido que eu estava passando por essa situação. Não teria... ela só não estuda. Não, ela não estuda, mas tem alguma coisa por trás disso, né? E aí, até voltando um pouco e respondendo a sua pergunta, né? Eu aprendi a ler em casa e aí, aos 13 anos, eu fui para a escola. E aí surgiu uma outra dificuldade, porque eu me libertei de tudo aquilo.
aos 18, 19 anos, falei pela primeira vez com muita dificuldade sobre a situação, mas teve um período aí, que foi dos 13 aos 21, que eu entrei na primeira série, com 13 anos de idade. E eu estava com um menino pequeno, né? Hoje, primeira série é o quê? O menino que tiver muito atrasado está com o quê? Com 7 anos? 8 anos? Nem sei. Que está fora de faixa. Eu estava com 13, já ia fazer 14. Sabia ler, sabia escrever, mas eu precisava do ensino regular. Então, naquele ano, eu fiz primeira e terceira série e depois eu fui tentando pular essas etapas. Até que chegou um momento que eu vi que eu não aprendia. Tipo assim, eu sabia ler, sabia escrever, conseguia interpretar um texto, mas não sabia contar. Até hoje eu tenho dificuldade nas 4 operações, química, física. Por quê? Porque eu não fui trabalhada para isso. Coordenação motora. Tirei carteira de habilitação, mas não consigo dirigir. Por quê? Porque eu não tenho coordenação motora para dirigir, ir para os pedais e passar a marcha. Não tenho. E assim, e tem a questão do medo também. Mas eu atribuo muito porque na infância eu não tive essas funções desenvolvidas. Por quê? Porque eu estava preocupada com outras coisas. Eu não estava preocupada, por exemplo, em cair da bicicleta. Como tem aquela música, né? Um joelho ralado dói bem menos do que um coração, o quê? Partido, né? Então, meu coração estava partido. Eu não tinha tempo para ralar joelho em bicicleta. Nunca aprendi. Fui tentar andar de bicicleta depois de grande com meu esposo, me empurrando lá na Nova Betânia. Parecia doido. Eu andando de bicicleta, ele segurando, porque não tinha como botar rodinha na bicicleta grande para eu poder andar. Então, assim, tudo isso é fruto de processo, né? E aí chegou um momento que eu disse assim, não estou aprendendo, eu tenho que parar. E aí fiz 7ª série normal, 8ª série normal. Quando eu fiz o concurso de redação, que até coloco no texto que eu mandei, né? O primeiro concurso de redação, Padre Sátiro Cavalcante Dantas. Assim, eu sou muito grata aos idealizadores desse concurso, né? Assim, vou citar o nome de uma pessoa aqui, para não ser injusta com os demais. Em nome dele, você... Em nome do... Você já homenageia todos, os demais, que é o Dr. Marcos Araújo, né? Que era um concurso, que era o concurso Padre Sátiro Cavalcante Dantas, mas na época era capitaneado pelo escritório de advocacia deles. E aí eu fiz esse concurso e a partir desse concurso as pessoas conheceram minha história. Eu fui estudar numa escola particular, passei 2 anos nessa escola. Qual foi a escola? Milênio Colégio e Curso. Ganhei uma bolsa lá, um professor da época, do Milênio. Professor de Química, professor Hermes Castro, me convidou para estudar lá, com bolsa. Eu não pagava mensalidade. A única coisa que eu tinha despesa era a minha farda e o caderno. Nem livro eu comprava. Os professores da época lá sempre foram, assim, muito compreensivos comigo, com a dificuldade que eu tinha. Porque eu não chegava falando que eu tinha sofrido violência sexual, mas eles sabiam que eu era fora de faixa. Então, eles tinham um olhar diferenciado. Professor Batista, professora Graciele, enfim, uma série de professores que passaram lá naquela época. E aí a escola fechou. E aí foi onde eu, mais uma vez, pensei em desistir. Por que mais uma vez? Porque lá atrás eu tinha pensado várias vezes. E não desisti, porque minha tia não deixou, minha avó não deixou, o esposo da minha tia não deixou, minha mãe não deixou. Tive uma série de pessoas que ficaram ali insistindo. E aí eu fui para o SEJA, o supletivo, né? Isso. Fazer a banca, que a gente faz a prova, né, lá, das disciplinas e recebe o certificado. Porque, assim, para mim, meu mundo acabou. Eu tinha uma rotina, pela primeira vez na vida, eu estava vivendo, tipo assim, a adolescência, com os colegas na mesma faixa etária, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, e de repente cada um foi para um lugar. E ali eu disse assim, não, eu acho que realmente isso não é para mim. Só que aí eu fui, fiz a banca, passei, e logo em seguida, como o vestibular da UERN não era no início do ano, porque tinha aquelas histórias das greves, né? Eu fiz o vestibular em maio, passei. Não esperava passar, passei no meu primeiro vestibular, comecei a estudar com 13, aos 21, quer dizer, 7 anos depois, eu já tinha terminado ensino fundamental, maior, menor, né, que a gente chama, o ensino médio, fiz o vestibular para serviço social, passei em 2º lugar. Eu não esperava passar. Na UERN já? Aqui na UERN, era o processo seletivo vocacionado, a gente fazia a redação e fazia as disciplinas específicas, né, naquela época que a gente escolhia humanas, né. E até a forma como eu escolhi o curso foi uma forma, assim, inusitada. Eu fui para fazer
letras, jornalismo ou filosofia. E aí, quando eu cheguei lá, eles estavam distribuindo um livrinho que falava das profissões. E aí, meu esposo disse assim, olha aqui, Jéssica, já que você está indecisa, olha aqui, essa profissão aqui, serviço social, você vai ser assistente social. Aí eu olhei, né? Aí ele disse, é bom que sou. Aí eu disse, faz o quê, assistente social? Ele disse, sei não. Aí eu disse, como é que você disse que é bom se você nem sabe o que é? Ele disse, não, que eu estou vendo aqui que pode trabalhar na educação, na saúde, na assistência. Todo canto. Todo canto, né? Então, assim, ele usou a lógica, assim, que tinha mais mercado, mais né? mercado. Mas hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Eu me identifiquei muito. No começo eu fiquei com muita raiva, porque o serviço social, na época, foi o curso mais concorrido. Era, tipo, 37 para uma vaga, ainda lembro, e filosofia era 5. Aí eu dizia assim, eu sabia que eu devia ter feito filosofia, Porque naquela época, para mim, o que importava não era profissão, porque eu não sabia exatamente o que eu queria ser, mas era entrar na universidade, né? E quando eu olhei a concorrência, é aquela coisa, né? Eu olhei para o gigante, você né? Você prejulgou você mesmo. Foi. Né? Mas, assim, graças a Deus, né? Eu atribuo muito a evolução que eu tive ao Senhor. Assim, a fé que eu consegui construir em Deus e que, assim, foi alimentada, né? Com a igreja, com a palavra, com as pessoas que estavam à minha volta. E aí eu consegui me inserir na universidade, né? E aí foi onde eu me encontrei com a temática da violência sexual. Foi lá onde eu comecei a entender o que acontecia comigo. Foi quando seu esposo pegou esse livreto e disse, olha aí, foi quase como se fosse uma missão. Foi alguém dizendo assim, Deus disse, olha, ela tem que ir para a área que ela mais vai poder colaborar com as pessoas. Eu acho que foi mais ou menos isso. Nós já vamos sair da cadeira? Daqui a uns 3 minutinhos, né? Ainda dá para fazer uma pergunta. Diga lá. Jéssica, como foi o seu relacionamento com Deus? O que era que você entendia de Deus nessa época, né? Você adolescente, sofrendo tudo o que sofreu, até já maiorzinha, em Caicó, morando, veio para Mossoró. Como era isso aí? Olha, eu acho que durante muito tempo eu não entendia muita coisa não, sabe? Sendo bem sincera. Eu acho que eu só pude ter uma compreensão um pouco maior. Assim, tem 2 momentos na minha vida que eu lembro que eu senti a presença de Deus. Eu era criança, que eu acho que foi naquela época que eu criei. Eu lembro que foi na primeira casa que eu morei com meu avô, na Juvenal Lamartine. Eu tinha uma Bíblia da capa preta e da borda vermelha, aquela Bíblia bem tradicional, né, média. E eu lembro que eu lia os jornais Árvore da Vida, que minha tia levava. E eu não entendia, eu só lia. E eu lembro que eu estava lendo Mateus. E ali eu lembro de ter sentido uma coisa diferente. Eu acho que ali foi a minha primeira experiência com Deus. E a segunda, que assim, realmente é onde eu tinha certeza que eu tinha crido, foi quando eu me batizei. Porque eu senti que tinha sido uma coisa diferente. E a partir de então, eu acho que foi um relacionamento como todo mundo tem, de idas e vindas, né? Aquela coisa que tem dias que você está brigado com sua esposa, né? Que você briga, não quer falar, não quer conversar. Eu acho que foi meio assim, meu relacionamento com Deus. Mas teve momentos, assim, de muita proximidade, de experiência mesmo, de eu saber, assim, isso aqui foi Deus que me deu. Como, por exemplo, o meu trabalho, né? Quando eu fui me inserir no Ministério Público, hoje eu sou assistente social do Ministério Público, eu fiz o processo seletivo e eu tinha muita certeza que eu tinha passado, porque Deus tinha colocado aquilo no meu coração. Só que eu não passei. Eu não passei nas vagas. Era uma vaga, eu passei em 3º lugar. E ali a minha fé foi colocada à prova. Porque eu dizia assim, mas eu tinha certeza. Deus tinha colocado aquilo. Eu sei que eu fiz uma boa prova, eu sei que eu fui bem. Como que eu passei em 3º? Né? E ali eu passei um tempo assim, um pouco depressiva, tentando entender por que Deus tinha me confirmado e o resultado tinha sido ao contrário, né? Mas aí, acho que uns 3 ou 4 meses depois, tudo mudou e aí eu fui chamada e graças a Deus já estou lá há 7 anos. Tá. Olha um momentinho, para você que está nos acompanhando, em instantes, dentro de 30 segundos, mais ou menos, nós estaremos deixando aqui a cadeia, a transmissão pela TCM, canal 10 e 14.1 HD, também pelas rádios 95 FM
e 98 FM do Vale do Apodi. Então, para você que ainda não é inscrito, vai lá na plataforma do YouTube, procure Pessoal Podcast, já se inscreva e deixa aí o seu smartphone ou a sua Smart TV já pronta, porque agora nós iremos ter mais 30 minutinhos de programa, tá certo? Agora nós já estamos ao vivo somente no nosso canal do YouTube, né? Não é Pessoal Podcast, tá certo? Muito obrigado por você estar nos acompanhando, né, Joséildo? Exatamente. Diga a próxima pergunta agora, José. Jéssica, eu fico imaginando assim, enquanto eu lia e escutando você e olhando para sua serenidade, eu fico imaginando que se você tivesse sido uma criança normal, criada normalmente, indo para a escola, eu acho que você era top das galáxias. Porque você já é. Com todo esse retardo, com toda essa provação que você passou, por quê? Primeiro que o texto que você passou ontem para mim, fazia anos que eu não recebia um texto tão completo. Eu quero parabenizar aqui em público, porque realmente a gente vê as pessoas saindo das faculdades hoje, dos cursos, de fazer vexame. Parece um roteiro, né, José? Mas o que você fez é um roteiro, e eu tive a paciência, que eu não sou muito paciente, eu tive a paciência de ler e reler, ponto e vírgula, respiração, tudo de uma maestria. Por isso que eu botei lá embaixo, não foi brincando, foi sendo verdadeiro. Eu acho que você pode sim escrever um livro, seja sobre isso aí, seja sobre qualquer uma outra coisa, né? E eu fico imaginando você, passar no primeiro vestibular, você foi para... Gente, ela foi para a escola aos 13 anos. Quer dizer, teve toda essa questão de ainda passar pelos 5 anos, 6 anos, tentando se encontrar dentro de uma sala de aula, seja não sei o quê, passa para aqui, volta para lá, de querer desistir depois de voltar, e ela vai para o primeiro vestibular de assistência social com 37 candidatos para e ela passar. Ela vai depois para um outro momento para o Ministério Público, onde uma vaga, terceiro lugar, e ela termina meses depois, ela se inserindo nisso aí. Então tudo isso mostra o quanto a capacidade das pessoas, do ser humano, de ser ruim, de ser mal, uns porque querem, uns porque decidiram ser daquele jeito, outros que talvez nem consigam entender, que eu vou perguntar a você mais tarde, daqui a pouco, se você com tudo isso você perdoou ele, tá certo? Não responda agora. Eu sabia já que vinha essa pergunta. Pronto, né? Mas assim, entenda que apesar de terem tentado fazer muito mal, você tirou lá das profundezas algo que fez com que você se tornasse melhor. Não é por isso que você foi para o mundo, não é por isso que você usou isso aí para se prostituir, não é por isso que você podia hoje estar, sei lá, num bordel, sendo garota de programa, né? Porque você tinha um álibi perfeito. Não, eu fui abusada, então isso aqui seria o caminho mais fácil, né? E etc e tal. E não estou dizendo que quem pratica essa vida, né? Quem está na prostituição profissional, ou seja, não seja uma escolha própria, né? E que tenha isso com respeito e com zelo. O que eu quero dizer é que, assim, às vezes nós somos empurrados. Uma vez eu escutei uma pessoa dizendo, de fora, que ela, assim, foi na época que teve aquela novela que tinha muita gente que era vendida para outros países lá, e aí a pessoa disse o seguinte, foi até no embalo da novela, tipo assim, como se fosse o making of, né? A Glória Pérez dizendo que, assim, qual é a diferença entre prostituição e prostituição? É como se fosse dois tipos de prostituição. A prostituição que você é obrigado a fazer, que era por isso que as pessoas eram vendidas, e a prostituição por livre e espontâneo prazer. Não dava para ser considerado prostituição, porque você estava usando aquilo como um comércio, como um negócio seu, né, e etc. Então você podia ter tudo isso, você podia ter todas essas prerrogativas para fazer isso e não fez, né? Então, assim, eu acho que lá do fundo você mostra que é muito inteligente, né, que as suas ideias elas são muito, vamos dizer assim, focadas, né? Apesar de, sei lá, de repente você pode ter, opa, onde é que eu estou fazendo, né? A pessoa é Alan Eric, que eu queria falar a você sobre o livro. Sim. Né? É esse rapaz aqui, que ela disse, Alan, que eu sugeri nela que ela podia escrever livros, ela disse, não, mas eu preciso de alguém que guie, né? Tipo, princípio, meio e fim. Aí eu disse que, inclusive, a Alan tinha feito recentemente o livro para minha irmã, que lançou na Amazon, e minha irmã, ela é muito tímida, muito
assim, fechada para isso, e mesmo assim ela conseguiu. Inclusive, hoje eu vou pedir a permissão aqui ao meu parceiro para falar, inclusive, do livro dela, né? Que ela, graças a Deus, não passou por nada que você passou, mas ela era uma pessoa fechada, uma menina que foi a vida toda, perdeu a mãe muito cedo e tal, a minha mãe, e ela saiu das cinzas e hoje é uma pessoa maravilhosa, casada, com filho e tudo mais, e escreveu, ela é evangélica, e escreveu esse livro dessa libertação que ela teve do medo, das amarras que tinha. Então, onde eu quero chegar com isso, com esse papo todo, é que assim, eu acho que você tá como Luana teve aqui, né, semana passada, semana retrasada, foi? Semana retrasada, são histórias inusitadas que quantas centenas e milhares de pessoas não passam por isso, tem medo de falar, ou que ficou presa aí no fundo do baú, né, para sempre, cheia de traumas, de mágoas, não conseguiu se tratar. Então você está dizendo para essas pessoas que existe sim essa saída, né? Então isso é muito bacana. Aí eu pergunto no meiolo disso tudo, né? Como foi seu primeiro namoro? Né? Porque assim, você agora já é uma moça, você está indo para... E aí você começa a levar uma vida normal e vem os namorados, né? Você casou logo com o seu primeiro namorado? Ele ficou sabendo em que momento? Ele aceitou? Ele entendeu? Como é isso? Conta aí pra gente. Meu primeiro namorado é meu esposo, né? Que tá aqui, que é Glauber. O seu assistente, né? É o meu assistente. Nosso amigo. Inclusive, eu quero aproveitar e mandar um abraço para Rapão Nosso. É a audiência fechada lá, viu? Em nome de Glauber, eu quero aí mandar um abraço para todo mundo, viu? Ele foi meu primeiro namorado e foi com quem eu casei, né? E assim, na época que a gente começou a se relacionar, ele me pediu em namoro. Aí eu disse assim, peraí, que eu vou contar uma história para você. Foi bem inusitado, né? Porque você parece que trabalhou na empresa dele, não foi assim? Mas depois, foi depois. Sim, já foi depois. Foi depois, Vocês se conheceram aonde? Na igreja. Na igreja. A gente se conheceu na igreja, no último dia de uma conferência que teve em Natal. Aí a gente se conheceu lá, aí a gente passou uns 2 anos sem se ver, porque eu morei um tempo em Caicó. E aí depois, quando eu voltei para Mossoró, foi que a gente se reencontrou. E aí a gente começou a se relacionar, e quando a gente foi namorar, ele perguntou, né, se eu queria namorar com ele. E aí eu disse assim, eu vou contar uma história, depois a gente conversa se vai dar certo, né? E aí eu lembro que eu contei para ele, né? E assim, hoje eu me arrependo de ter condicionado o meu relacionamento com ele a isso. Porque, tipo assim, na época eu disse assim, não, eu vou contar e você vai dizer se você quer namorar comigo. Mas não era para ter sido assim, né? Mas aí já vem aquele sentimento de culpa, de responsabilização que implicitamente, inconscientemente estava em mim. E aí, assim, eu contei para ele, eu notei que gerou um choque, igual gerou em Cleiton, igual gerou em você, gera nas pessoas. Mas aí a gente foi, assim, no relacionamento a gente foi trabalhando isso, né? Essa questão, fui falando para ele, depois algumas coisas. Lógico que eu não contei tudo, né? Na primeira vez, que também não ia, né? Relatar tudo. Eu contei, assim, o geral, né? Do que tinha acontecido. E graças a Deus, assim, já faz 15 anos, né? Que a gente está casada. Tem dificuldade, como todo casamento tem, né? Tem dificuldade ainda relacionada a essa questão, mas assim, a gente vem Vocês têm superando. filhos? Não. Ainda não. Só aquele cachorro lindo que vocês tiraram foto com ele, né? Brigadeiro. Brigadeiro. Tá certo. Ó, tenho aqui ó, uma pergunta aqui, uma questão no chat que eu não posso deixar de lhe fazer. Essa história que você está contando aqui hoje, ela vai chegar muito longe, né? Estamos em 17 cidades pela TCM e em cerca de 60 cidades pelas rádios. Nesse momento, o mundo todo, né? E no YouTube, no mundo todo, pelo nosso canal. Então, eu tenho certeza dessa reverberação. Agora, você contou essa história, me parece, em alguns círculos seus, né? E essa pessoa que está colocando uma questão que da época que você vivenciou com seu avô, sobre o seu alimento, lá sobre a questão, como era a questão, eu não vou nem perguntar o que me chegou aqui na mensagem, eu vou deixar que você
Fala, como era... O que eu comia? Existia essa questão dele ele dar mingau? Existia. Para mantê-la... Existia. De manhã, quando eu acordava, eu tomava mingau. Tinha que tomar mingau, não podia comer outra coisa, tinha que ser aquilo ali. Tudo dele é assim, tem que ser aquilo e pronto, acabou. Aí depois tomava café. Na hora do almoço, geralmente não era almoço, arroz, feijão, macarrão, essas coisas, não. Minha mãe sempre levava o almoço para a gente, mas nem sempre a gente comia, geralmente era lanche. À tarde era café e de noite era mingau de novo. Então, assim, eu fui criada à base desse tipo de alimentação. Será assim, que uma tinha alimentação... o intuito de lhe deixar eternamente jovem ou fraca? Não sei, sabe? assim, também tinha a questão financeira da época, né? Assim, ele era aposentado com um benefício de prestação continuada, que é o que a gente chama do BPC Loas, né? Que para todo mundo entender é aquele que não tem décimo, né? Sim. E assim, era um dinheiro que era para custear aluguel, água, luz e alimentação. Não sei se era por isso, mas assim, a rigidez de ser aquilo é porque tinha que ser aquilo. Podia ser veneno, mas se ele dissesse que tinha que tomar, tinha que tomar. Pode até que seja a sua primeira parte, mas só em você me dizer que sua mãe ia deixar arroz, feijão e carne para vocês comerem e ele não aceitava, não comia, ou pelo próprio hábito, vocês foram perdendo o hábito de comer isso aí? Foi o hábito. Tem aí também, sei lá, se ele queria que você fosse uma eterna criança. Na mente dele não sabe, porque assim... Manter com saúde, né? Não, é minha bebê e eu não quero que ela cresça nunca, eu não quero que ela se torne mulher, eu não quero que ela se torne adulta, tá entendendo? Então, o mingau talvez fosse... Mas eu tinha essa impressão que ele não queria que eu me tornasse uma pessoa de relações. Isso aí sim, era uma coisa assim muito visível, porque ele sempre estava ali, tangendo, né? Porque para ele, eu sempre ia ficar ali. E na minha cabeça também, eu ia ficar eternamente ali. É tanto que eu não tinha perspectiva. Eu não pensava... Uma coisa, eu lembrei agora, vocês perguntaram a história do fugir, né? Sim, eu pensava, né? Assim, eu lembrei aqui que tinha uma época que eu pensei, se eu arranjar um namorado, eu consigo sair daqui. Mas como é que a pessoa arranja namorado se não sai de casa? Não tem como, né? Bater na porta aí, olha, eu vim ser seu namorado. Como foi que ele faleceu? Ele faleceu, ele tinha vários problemas de saúde e ele não ia para médico, né? Assim como eu também não. Desculpe, você continua. Só para que fique mais... Que idade ele tinha? Nessa fase que ele pegou você e até esse período... Quando ele morreu, ele tinha 73. Então, quando eu tinha 13, né? Então, ele tinha uns 60, né? Isso. Quando ele me pegou para criar com 3 meses, né? Ele já era uma pessoa idosa. Acho que era 73, 74, quando ele faleceu. E aí, esqueci a pergunta. Não, como foi que ele faleceu, né? Onde? Ele tinha vários problemas de saúde. E aí, um dia à noite, ele levantou para ir ao banheiro. E caiu. Eu acordei com barulho. A gente dormia no mesmo quarto. Eu dormia na cama e ele dormia na rede. Também não podia dormir separado. Tinha que estar ali, né? Porque eu penso, né, hoje, que se eu dormisse só, eu podia abrir a porta, sair, encontrar com alguém e realmente o plano de fuga dar certo, né? E aí ele caiu, bateu com a cabeça no chão. Aliás, na cadeira e caiu no chão. E aí eu lembro que eu levantei. Na época eu não sabia exatamente o que fazer. E atinei de ir para a rua. E aí fui para a rua, isso era de madrugada, acho que 2, 3 horas da manhã, e fui para um orelhão que tinha próximo à casa da gente. Eu não sabia fazer ligação, mas como eu sabia ler, né, sempre, assim, ele ensinou, isso, minha avó me ensinou, antes de sair de casa, eu já saía conhecendo as letras, e lá eu fui alfabetizada por ele. E aí eu fui para o orelhão e tinha lá, explicando como era que fazia a ligação, né? E aí eu consegui fazer uma ligação para minha mãe, porque minha mãe tinha telefone em casa e eu vi como é que ligava a cobrar. Nunca tinha usado um telefone na minha vida. E consegui fazer a ligação, na época quem atendeu foi o esposo dela, e aí eles foram para lá no outro dia. Aí ele levantou, quando eu cheguei em casa, né, do orelhão, ele olhou para mim e disse assim, você vem de onde, sua vagabunda? Onde é que você estava, sua vagabunda? Eu me lembro nitidamente ele dizendo isso. E assim, ele estava assim, meio que inconsciente, né, da pancada, mas no fundo, ele reproduziu em palavras aquilo que
talvez eu representasse para ele, né? Representei para ele durante esse tempo. E aí, no Ele outro... tratava você dessa forma? Em Não. algumas vezes nunca tinha tratado? Assim, tratava Eu digo no assim, sentido... eu digo Não, com palavras. com palavras não, né? não. Ele nunca se referiu a mim dessa forma. E aí, no outro dia, eu lembro que minha tia chegou, ela morava em Caicó, ela chegou, levou ele para o hospital, e com uns dias ele veio a falecer. Lá internado no hospital. Internado não no voltou hospital. mais para casa Não, dessa aí. não voltou para casa. E assim, sendo bem sincera, assim, para mim, o fato dele ter saído de casa eu lembro que foram uns 3 ou 4 dias. Mas foram os 3 ou 4 dias que eu consegui viver, assim, sabe aquela sensação, assim... Libertação. Pronto, de libertação. Você tá com Acabou de sair da cadeia, você. ou você tá com um trabalho muito difícil, aí você entregou, graças a Deus, entreguei isso aqui. Pronto, deu certo. Pronto, foi a sensação que eu tinha, sabe? E eu ficava muito naquela expectativa se ele ia voltar. Você desejou a morte dele? Não, não desejei. Você gostou que ele morreu? Não, mas eu também não sofri. Não vou ser hipócrita de dizer que sofri, que chorei, que derramei lágrimas. Não, talvez eu tenha sentido, mas assim, ao meu modo, né? Não no sentido assim de me regozijar. De gratidão, de gratidão, né? Mas assim, eu vi que ali era a oportunidade que eu tinha de viver uma outra vida, né? É tanto que eu não participei do velório. E as pessoas me perguntavam por quê. Primeiro, porque realmente eu não queria ter aquela imagem dele morto. Assim, não sei por que eu não queria. Não sei se quando eu voltar para a terapia de novo, se eu levar isso, a minha psicóloga vai explicar. Mas eu não queria. E, assim, para mim, tipo assim, passou. Sabe? Passou. Eu não queria mais ter aquela vivência ali, né? Eu fui para casa da minha avó. Então você encerrou, graças a Deus que encerrou ali. Encerrou ali. E eu lembro que o dia que ele faleceu foi um domingo, que foi o mesmo dia que faleceu aquele Celso Daniel. Por isso que no outro texto eu falo, né? Sim. No dia que Celso Daniel faleceu, porque são coisas que não é que eu vou pesquisar o que aconteceu. Mas vem para você, né? Mas é que eu lembro que aconteceu, que estava acontecendo. Que eu cheguei na casa da minha avó e estavam falando que ele tinha falecido. Você tem uma boa memória além de tudo, né? Nem tudo, às vezes eu não lembro de tudo. Mas assim, a terapia me fez lembrar de algumas coisas que eu não lembrava. E escrever também me faz lembrar. Porque, às vezes, quando eu começo a escrever, aí eu vou lembrando de algumas coisas e aí eu vou tendo cuidado de realmente checar se eu estou lembrando, realmente, se aquilo aconteceu ou se é uma falsa memória. Se você está criando, né? Porque como a gente lê muita coisa sobre violência sexual, aí tem que ter cuidado com relação a isso, né? Por isso que eu tenho muito cuidado quando eu vou escrever, de realmente só colocar aquilo que eu tenho certeza que vem na minha memória. Se eu realmente tiver dúvida, eu não escrevo. Jéssica, no nosso programa, por ele ser pessoal, programa podcast, nós temos uma pergunta, que essa pergunta a verdade, ela é pessoal, você cria a sua verdade, ou ela, se assim for, o restante pode ser mentira? Porque, já que eu estou criando a minha verdade em relação àquilo ali, aquela situação ou aquele momento, né? A filosofia diz que existem 3 verdades, né? A verdade, a sua, a minha e a verdade, né? Que nem sempre, a gente pode até colher um pouquinho dela e trazer para cá, né? Você leva para lá, mas tá aqui a verdade. Você responde só no final, tá certo? Eu posso fazer o merchan aí do livro da minha irmã? Pode ser? Cleiton, você dá licença aí? Ó. Claro. A minha irmã se chama Lidiane Rodrigues Vieira e ela, como eu disse aqui no início, ela sempre foi uma pessoa muito... Ela é a última filha, né, do casamento do meu pai, minha mãe. Foram 7 filhos. E Lidiane sempre foi ela é a caçula desse relacionamento. Meu pai depois ficou viúvo, casou, nós temos uma outra irmã. Mas ela sempre foi a mais fechadinha, mais medrosa, mais cheia de neuras e etc e tal. Também não teve nem assistência da mãe, porque quando minha mãe faleceu, a Lidiane era uma criança, né? Mas aí com o tempo, ela morou comigo muitos anos e trabalhou, inclusive, ela conheceu ela, Sheila.
E aí casou, tem um filhinho chamado Davi, e algum tempo atrás ela se tornou evangélica e começou a estudar a Bíblia e tudo mais, e saiu, realmente desabrochou, ao ponto de ter coragem de cantar na igreja, de falar em público e tudo mais. E ela escreveu um livro, pessoal, chamando Reconstruindo. Um dia descobri meu verdadeiro valor, que é, de uma certa forma, traz um pouco de Jéssica, traz um pouco das várias pessoas que por algum motivo, como a doutora que esteve aqui, né, como aquele rapaz, aquele médico que esteve aqui, que ficou paraplégico, porque o irmão, né, atirou nele. Então, assim, é você se reconstruir. E como é que você encontra, para se você tiver curiosidade de encontrar, de consumir esse livro? Você vai na Amazon, né? E você vai lá e é só colocar na seção livros, botar Reconstruindo. Um dia descobri o meu verdadeiro valor. Tá certo? Ela diz ainda, Lidiana, aqui, que para ela, assim, ela não teve, assim, um mentor X para aquilo ali, né? Foi uma descoberta dela mesma, e ela foi escrevendo, até que encontrou Alain, que deu esse norte, né? E Alain faz a correção ortográfica, faz tudo isso, e aí ela terminou lançando, e quando ela botou na Amazon, que foi aceita, ela ficou muito satisfeita, né? Então, assim, sinal que eles passam por um crivo lá, né? Para poder eles venderem, até a obra sendo vendida. Então, assim, eu acho que assim, a gente mostra o quanto as pessoas, elas estão dispostas uma virada de chave, como você disse, assim, eu não senti prazer na morte dele, mas eu me libertei naquilo ali. Doutora Luana disse, no dia que ela estava recebendo o diploma dela, não foi, Cleito? Ela também recebeu a notícia que o esposo tinha falecido. Quer dizer, no mesmo dia que ela recebeu um prêmio, ela também recebeu uma notícia muito ruim, né? Então, isso é muito interessante. Demais. E eu pergunto a você agora, nessa sua trajetória de criança, adolescência, tudo isso que você viveu, as terapias que você já passou, que relato, que resumo você faria da sua vida? Ela é boa, ela foi ruim, isso detectou, e você já conseguiu detectar se já valeu a pena, se isso é uma missão, se você veio realmente com a sua história para ajudar centenas de outras pessoas. Como é que você avalia isso, Jéssica? Olha, durante muito tempo eu, assim, como eu falei, não via muito sentido na minha vida, né? Mas, assim, hoje eu percebo que tudo que eu passei foi a permissão de Deus, e que se eu tivesse tido outra vida, talvez eu não tivesse hoje aqui conversando com vocês. Não sei o que eu estaria fazendo, mas com certeza eu não estaria aqui. Eu caracterizo que eu tenho uma vida muito boa, uma vida muito abençoada por Deus, né? Assim, o Senhor, aquela história, né? Me tirou das cinzas, né? Ali, e me transportou para uma outra esfera, né? Uma esfera do nada para uma esfera onde hoje eu tenho, assim, humanamente falando, eu tenho tudo. Eu tenho uma família, eu tenho um trabalho, eu tenho uma formação, eu tenho um mestrado, né? Você tem um respeito das pessoas, né? E, assim, o que eu vejo dessa situação? Muitas pessoas me questionam, e respondendo essa pergunta, qual a necessidade que você tem de se expor, de falar da sua história? Eu não tenho nenhuma. Eu não tenho nenhuma necessidade. Até porque, assim, hoje eu falo sem choro sobre a minha história, mas não sem dor. Porque eu sei o que ainda me dói, o que ainda me incomoda. Hoje eu não tenho mais aquela dificuldade de falar e ser interrompida porque estou aqui voz chorando. Embargar, exatamente. Isso, mas eu tenho outras dores, que às vezes nem quem convive comigo mais próximo, que é o meu esposo, sabe. Porque às vezes eu ainda não tive condições de verbalizar. Mas, assim, eu entendo que existe a necessidade de eu falar para que as pessoas que já vivenciaram isso possam falar, se assim elas entenderem. E outras que estão vivendo, você pode libertá-las. E outras que estão vivendo. Porque, assim, as que estão vivendo, que elas vejam, né? Se tem uma criança ou um adolescente que, porventura, esteja aqui nos ouvindo, né? Nos acompanhando, que procure um adulto de referência, que veja que pode contar, que é da sua confiança, para que ajude a sair dessa situação, porque foi uma coisa que eu não tive.
E para as pessoas que já viveram, por exemplo, muitas vezes quando eu falo sobre isso, vem mulheres de 50, de 60 anos dizer, olha, eu nunca falei sobre isso, mas eu passei. Foi com fulano de tal, foi com cicrano, foi com beltrano. E ali elas têm a possibilidade de se libertar. Porque, assim, para mim, eu vou dizer, na minha experiência, que não é a experiência de todas as pessoas, falar foi libertador. Quanto mais eu falava, para mim gerava um processo de cura. Mas para outras pessoas pode não ser assim. Mas, assim, a gente precisa dar visibilidade a esse tema. Infelizmente, hoje, no Brasil, só se fala de violência sexual no mês de maio, na campanha 18 de maio. Mas a gente precisa falar disso o ano inteiro. O ano inteiro, todos os dias. E o interessante de falar é porque tudo que o abusador quer é que não se publicite, que não se fale, né? Principalmente quem está sendo abusado. O abusador, ele não quer que você fale. E é como você disse, procure alguém de referência, o seu pai, a sua mãe, um irmão, um amigo, alguém, e diga isso para que essas pessoas possam ajudá-lo a cessar com esse sofrimento. Com certeza você vai conseguir. Agora, Jéssica, eu vou pegar um gancho no que o Joséildo falou nesse instante e disse que ia fazer posteriormente a pergunta. E a pergunta aqui que não quer calar. Você perdoou o seu avô? Você consegue perdoá-lo hoje de coração? Sim. Hoje eu perdoei. Assim, na época, não sei lhe dizer, mas assim, a Jéssica de hoje não tem nenhuma mágoa em relação a ele, ao que ele fez no passado. Ah, você esqueceu? Não, mas eu não tenho aquele sentimento de ódio, de rancor, de revolta, que eu tive, que me consumiu durante muitos anos. A ponto, por exemplo, de ser uma coisa que estava no meu exterior. De eu ser uma pessoa, assim, retraída, deprimida, agressiva com as outras pessoas. Então, à medida que eu fui falando, isso também contribuiu para que eu fosse, aos poucos, liberando esse perdão para ele. Então, você o perdoou. Sim. Mas o fato de você ter perdoá-lo, eu posso chegar à conclusão que você gosta dele como avô? Sim. Apesar dos pesares, eu acho que, assim, eu tinha esse sentimento. Eu chamava ele de pai, né? Eu não chamava de avô, eu chamava de pai. Porque, assim, tirando essa questão da violência, se fosse uma questão, assim, só da escola, tipo assim, você só não tem a violência sexual, você só não vai para a escola. Ele era uma pessoa que era boa para mim, né? Ele, tipo assim, fazia aquilo que eu queria, né? Assim, até brincava, muito controverso, né? Demais. Até brincava, né? E assim, eu tenho que ser sincera, né? Porque assim, quando uma criança é abusada na família, por que ela tem essa dúvida de falar? Por que gera esse medo, esse sentimento? Porque é alguém que ela gosta, é alguém que ela ama. E quando ela se dá conta que alguém que ela gosta e que ela ama está violentando ela, isso gera uma confusão na mente dela. E assim, querendo ou não, eu gostava do meu avô, eu não gostava das práticas, né? E tinha raiva daquela determinada coisa, né? Mas eu acho que, assim, se eu conseguisse tirar isso, ele seria uma pessoa com um defeito de não me deixar estudar, né? Não sei se eu consegui responder. Sim. Com certeza, com certeza. E posso falar um pouquinho agora da Projeto? Pode. Um pouquinho. Produção, olha, Mossoró conta com uma empresa especializada na locação de equipamentos para construção civil. Trata-se da Projeto Locações. A Projeto você pode contar com essa empresa porque ela tem um leque de opções de vários equipamentos que vão auxiliar e otimizar o andamento da sua obra. Você pode entrar em contato com a Projeto Locações para locar qualquer tipo de equipamento e máquina, conforme eu mencionei. E isso é muito fácil. Basta você entrar em contato pelo WhatsApp 84988985828. Você, por lá mesmo, você se cadastra, faz seu pedido e o melhor disso tudo, a Projeto Locações entrega na sua obra. Hoje a Projeto conta com um ponto comercial em Mossoró e um em Tibau. Então, isso otimiza demais a sua obra e evita de você que está na região, por exemplo, Salineira,
né? Ali, Grosso, Tibau, Icapuí, você vir para Mossoró para local, você não precisa mais disso. Você lá em Tibau, você já encontra qualquer equipamento para a sua obra. E se você quiser acessar o site para você de lá já ver todo o leque de opções, basta você acessar o grupo projeto.com.br, vai lá na aba Projeto Locações e lá tem um nicho de todos os equipamentos que a empresa possui. E mais, temos também a Tirintulha Ambiental, que é uma empresa já especializada no transporte e na destinação final de resíduos variados, da construção civil, da indústria do petróleo, da indústria de alimentos. Então, você também pode entrar em contato através do WhatsApp 84988985828, é o mesmo da Projeto Locações, é no mesmo teleatendimento e o site também é o mesmo. Isso tudo foi criado para facilitar a vida de você, tá certo? Que está precisando ou de equipamento ou de caçamba de entulho, por exemplo, tá certo? De transportar, de fazer isso de uma forma completamente licenciada. A Tirintulha Ambiental também tem um aterro completamente licenciado aqui, o transporte pelo IDEMA e um aterro licenciado pela CEMURB, de modo que você faz todo o seu transporte e a destinação final licenciada, tá bom? É isso aí, José. Vamos para a próxima pergunta. Já estouramos o tempo, você faz a pergunta agora para finalizar? Finalizarmos. Jéssica, conforme José já falou, mencionou, o nome do nosso podcast é pessoal, né? E ele já falou para você sobre a questão das verdades e que a filosofia trata muito bem isso, quando ela diz que existe a sua verdade, a minha e a verdade absoluta. Então eu pergunto, na sua opinião, a verdade ela é pessoal? Não, eu assim, vou dizer bem leiga, porque eu nunca estudei sobre isso na filosofia, né? Sei que existem filósofos que estudam, então eu vou falar do meu ponto de vista, assim, bem, acho que senso comum, tá, gente? Para os filósofos aí depois não me massacrarem, mas assim, eu acho que a verdade ela é uma só. E aí, às vezes, a gente dá a ela a tonalidade que a gente quer. Por exemplo, vou usar o meu exemplo. Eu não estudava. É ou não é uma verdade? É uma verdade. Era um fato. Era uma verdade. Eu não estudava. Mas na ótica do meu avô, era perfeitamente natural. E aí eu não estou relacionando a violência sexual. Era uma coisa que ele tinha adotado como um estilo de vida e para ele aquilo ali era normal. Só que para outras pessoas era verdade que eu não estudava, mas que não era normal. Que o natural seria que a partir de um determinado momento a criança se inserisse na escola. Então, eu acho que a verdade é uma só. A gente é que muitas vezes vai moldando conforme a nossa necessidade, né? A nossa necessidade, tá né? Certo. Queremos agradecer, né? Agradecê-la pela participação aqui nesse episódio do Pessoal Podcast, né, José? Exatamente. E já convidá-la, né? Convidá-la agora para o nosso brinde final, que é com essa caneca, olhando para lá, certo? E já agradecer a você também que nos acompanhou e tem nos acompanhado do Pessoal Podcast. Até segunda-feira que vem. Tchau, tchau e até lá.